Olá, estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Café com Leite, na parceria com a TV Verde Vale, com a TV Cariri, nas redes sociais, através do YouTube, do Facebook, de todas as formas. Minha presença aí na sua residência é garantida, mantendo-os muito bem informados com os nossos convidados. Afinal de contas, é a função, é o objetivo do Café com Leite, é chegar até você e assegurando de boas informações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a atenção básica da saúde. O meu convidado é o médico Dr. Iago Lucena. Doutor Iago, muito obrigado por você aceitar aqui vir conversar comigo, falar sobre esse tema, diga-se de passagem, um tema atenção básica, atenção primária, atenção que é um fato, de certa forma, comum, mas nem para todos, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, doutor Leite. Eu que agradeço pelo convite e saúdo todos que estão nos assistindo. Me apresentar primeiro, antes de tudo, da gente começar, né? Meu nome é Iago Lucena, eu sou médico formado pelo Centro Universitário de João Pessoa. Trabalho hoje pelo programa Mais Médicos, na atenção primária, né? Dando atenção ao nível primário da saúde. Doutor Tiago, atenção primária, bom, a própria expressão já é dita, né? Uhum. Tá naquela fase inicial. Mas assim, para o nosso telespectador, né? O que é essa atenção primária? Então, doutor Leite, vamos lá. No início, voltando um pouquinho lá na formação do SUS, quando o SUS estava sendo ali idealizado, lá depois que foi acrescentado na Constituição de 88, que a saúde era um dever do Estado para com todos, se idealizou uma forma de atingir toda a população. E se pensou numa forma de que essa população ela visitasse uma instituição que ficasse próxima da sua residência, que ela pudesse ter um contato com pessoas já conhecidas, já da comunidade, e que com essas pessoas, com esses profissionais de saúde, ela tivesse um acompanhamento. Então, a atenção primária é isso, é levar primeiro uma porta de entrada para os cidadãos, para as pessoas, para que elas iniciem o processo dentro do SUS. O SUS é dividido em 3 níveis, né? O processo de atenção primária, que é conhecido por todos pelos postos de saúde, né? Unidades básicas de saúde, ou unidades de saúde da família, que é o nome mais utilizado hoje. E aí depois o nível secundário é o nível das atenções de urgência, os hospitais, UPAs e demais, e o nível terciário é o nível da atenção especializada. Uhum. Então, resumindo em poucas palavras, o nosso trabalho é direcionar a população para onde ela precisa ser direcionada. Para o caminho certo, né? Exatamente. É porque, de certa forma, quando eu estou doente, eu no sentido geral, eu fico na dúvida, eu estou com dor de cabeça, eu procuro quem, eu vou para onde? A unidade básica de saúde, atenção primária. Exatamente, perfeito. Ela foi, no começo era essa ideia, né? Hoje a atenção básica ela é bem mais do que isso. É por isso que esse nome atenção básica ele foi substituído pela atenção primária, né? Porque hoje a atenção primária ela tem o papel de direcionar e também tem o papel de acompanhar esse cidadão durante toda a vida tem mais dele. essa parte aí do acompanhamento. Exatamente. Eu acho o seguinte, sabe, fala-se muito do SUS, fala-se do governo, porque nós temos que reclamar de tudo na vida, doutor Iago, mas, na verdade, quando nós falamos em saúde, por exemplo, e em educação, o governo oferece muita coisa, né? Muito, muito mesmo. Assim, o SUS, quando se estuda a parte teórica dele, é maravilhoso. É tanto que a gente tem vários estudiosos de outros países, de países como Espanha, Itália, França, todos aqui estudando a nossa forma de atenção à população. Porque no papel ele é uma coisa perfeita, assim, é pra gente
chegar. Agora a gente sabe que dia a dia, assim, a realidade não é essa. A realidade... Temos poucos profissionais para a população, né? Isso, exatamente. Mas que, na verdade, se oferece muito, né? As pessoas, nós reclamamos porque é comum, como eu disse, mas, na verdade, o governo oferece muito para a gente. Muito, né? muito. E diga-se de passagem, todas as especialidades, né? Porque, Com apesar certeza. de surgir lá da atenção primária, mas direciona, como você disse, direciona para o profissional correto, ou seja, não é porque eu estou com dor de cabeça que eu tenho um problema na cabeça, eu posso ter na coluna, eu posso ter na perna, que me causar uma dor de cabeça, não é? Com certeza, com certeza. Uhum. Exatamente. E assim, para o senhor ter uma ideia, doutor Leite, os especialistas, eles realmente existem todas as especialidades. A diferença é que os municípios têm um convênio, né, com esses especialistas, o estado tem outro convênio com especialistas, né, e grandes centros, regiões metropolitanas têm outros convênios. Então, quando a gente encaminha um paciente para um especialista que não tem naquela nossa região, ele ou é direcionado para uma região metropolitana ou é direcionado para uma região contratada pelo Estado. Então, ele não vai ficar sem aquele especialista. Infelizmente, nós temos uma população muito grande, né? Então, é difícil conseguir tudo para todos, mas concordo com você, com o senhor, né? O governo oferece muito para a gente, muito mesmo. A reclamação tem que ser reduzida e tem que buscar os direitos. As pessoas precisam saber procurar, né? Exatamente. Porque existe ainda muito impacto, muita barreira das pessoas buscarem a unidade básica de saúde, que com todos os profissionais de saúde que eu converso aqui, é a porta de entrada, né? Com certeza. É UBS, né? E tem outro nomezinho? Unidade de Saúde da Família, né? Que é o mais comum hoje, né? Que é o mais utilizado hoje. E com esses agentes de saúde, que vão até nas residências, muitas vezes. Isso, né? a busca ativa que a gente chama, né? Busca ativa, né? Isso, A busca ativa ela é um processo que foi criado justamente pensando tanto nos agentes de saúde, mas também como na unidade de saúde inteira. Que é a busca por pacientes. A gente vai atrás do paciente para cadastrá-lo, para acompanhá-lo. Por exemplo, quando a gente faz um pré-natal numa gestante, a gente liga para ela, se comunica com ela para que ela vá às consultas, para que ela faça os exames, para que ela compareça nas datas certas. Então, é isso, a busca ativa, né? A gente vai atrás do paciente. E esse trabalho é um trabalho preventivo, lógico. Com certeza, com certeza. E esse trabalho preventivo para o Estado, quando eu digo Estado, eu generalizo Estado, município, União, e sai bem mais barato. Né? Com certeza. É por isso que o investimento na atenção primária hoje é uma forma muito eficiente do governo diminuir os custos, reduzir os custos, né? A gente vem percebendo isso de uns anos para cá, foram criados vários projetos por vários governos diferentes para investimento em infraestrutura da atenção primária. Então, você que está em casa já deve ter escutado falar de alguma unidade de saúde que foi reformada ou então que foi construída. Posso falar porque recentemente a unidade em que eu trabalho, ela foi construída completamente nova, inteira, de um programa do governo, na época que era a unidade do milhão, o postinho de milhão, que o governo disponibilizava R$1 milhão para construir uma unidade nova do zero. Então, assim, o governo vem investindo muito na atenção primária nos últimos anos, porque é a forma certa da gente fazer saúde. E tem escolha, por exemplo, de, digamos assim, criança, adolescente, adulto? Não. É a família. Não, é a família. A gente acompanha desde os primeiros dias de vida do paciente. Desde os primeiros dias? Desde os primeiros Criancinha dias. ali. Criancinha. A gente que vai na casa da mãe fazer o teste do pezinho, acompanhar ali nos primeiros dias, ver se está dando banho de sol. A gente que faz isso. Dos primeiros dias até os últimos dias de vida. Vem tendo resultado, por exemplo, no seu local de atendimento, você vem vendo resultados positivos? Com certeza, com certeza. A gente consegue evitar que os pacientes tenham um desfecho ruim no final da vida. A gente consegue acompanhar, a gente consegue fazer prevenção de muitas doenças, de muitos cânceres. Mensalmente, a gente tem uma ação de prevenção diferente, determinada para cada mês. Um dos mais conhecidos são o Novembro Azul, que é a prevenção do câncer de próstata. Também o Outubro Rosa, né, que é a prevenção do câncer de mama. Então, todas essas prevenções, a gente dá o primeiro passo, né? Mas que é impressionante, né? E as pessoas muitas vezes desconhecem ou
por falta sei lá, de interesse mesmo de buscar, porque reclama-se que no posto de saúde não tem profissional, né? Mas, no entanto, e olha, diga-se de passagem, não é só o médico, né? Não, Tem não. lá uma equipe de profissionais, né? Uma equipe de profissionais. A equipe básica, a equipe que uma unidade de saúde precisa para funcionar, ela é composta por um médico, por um enfermeiro, um técnico de saúde e um agente de saúde, certo? Olha aí. Então precisa ter pelo menos esses 4. Porém, a realidade da maioria dos municípios, pelo menos dos municípios em que eu trabalhei até hoje, a minha experiência é que sempre existe um pouco mais. Por exemplo, na unidade em que eu trabalho hoje, tem um psicólogo que visita a unidade uma vez por semana. Dentro de outra equipe que funciona fora, a população também tem acesso a fisioterapeuta, a nutricionista, a agente de saúde bucal. Na minha unidade funciona um odontólogo, né? Então, assim, é muito mais do que o médico, muito mais Ou mesmo. seja, tudo gratuitamente oferecido pelo governo federal. Tudo de forma gratuita é oferecido, financiado pelo governo federal. Olha Sobretudo, as unidades de saúde, o dinheiro para manter a unidade de saúde, ela vem direto do Ministério de Saúde. Ela não sai do bolso do município. Não é o prefeito que domina isso aí, né? Na realidade, é um sistema bem complexo, né? Eu sei, eu conheço. Mas, na verdade, existe uma fiscalização do Ministério Público, né? Isso, porque o dinheiro é federal, existe um acompanhamento mais próximo desse dinheiro, né? Então, com certeza. Cabe à população que que entender que naquele seu bairro, o seu posto está deficitário, busque reclamar. Exatamente. Porque o dinheiro tem, né? Exatamente. O dinheiro chega na conta da prefeitura e não chega no prazo, né? Doutor Iago, dentro desse contexto, as pessoas, na sua visão, estão tendo assim uma qualidade de vida melhor? Porque, olha, uma assistência de profissionais de saúde dessa forma, praticamente dentro de casa, né? Uhum. Eu acho que é uma qualidade de vida bem diferenciada, né? Com certeza, doutor Leite. Assim, em relação aos anos passados, a gente se pergunta hoje por que a gente diagnostica tanto, por que tem tantos diagnósticos, né? E isso tem uma resposta simples, porque a gente está conseguindo chegar mais para a população. Todo mundo se pergunta recentemente por que aumentou o número de casos de crianças com autismo, por exemplo. Uma parte é relacionada a estilo de vida e tudo mais, mas outra parte é porque a gente tem uma maior facilidade de diagnosticar essas crianças. Cedo. Isso, exatamente. Cedinho no início da vida. Então, assim, a gente tem conseguido acompanhar, tem funcionado bem esse acompanhamento das famílias em geral, né? Legal. E diga-se de passagem, não somente aos adultos, né? As crianças também, quer dizer, ou seja, é toda família, né? Isso, Toda família. A gente tem um programa também dentro da unidade de saúde da família que chama puericultura. A puericultura nada mais é do que o acompanhamento da criança desde os primeiros dias de vida por todas as fases da criança, né? Ali nos primeiros anos, na idade escolar, depois a adolescência e aí até chegar à fase adulta. Então, essa é a puericultura. Então, é uma coisa que o médico, em conjunto com o enfermeiro, né? Em conjunto também com o odontólogo, também realiza esse acompanhamento. E chega a se deslocar para ir na residência com e certeza. fazer esse trabalho. Mas é impressionante. E não é muito divulgado isso, na verdade, né? Não. A gente tem pouca divulgação, né? Pouca divulgação e a gente precisa tratar mais desse assunto, né? Agora, não existe facilidade nem só coisas boas, tem desafios também. Com certeza. Existem muitos desafios, né? Por mais que seja um programa muito, na teoria, muito bonito, a gente encontra dificuldades, por exemplo, falta de insumos e medicamentos. Muitas cidades hoje, assim, é uma das coisas que mais atrapalha o nosso trabalho. E cuidar de um paciente sem medicamento é complicado, né? Exatamente. Até porque a população que frequenta a unidade básica de saúde, a unidade de saúde da família, é uma população carente. Então, não dá para um paciente chegar precisando tomar um anti-inflamatório por uma dor nas costas, se eu vou ter que prescrever um medicamento que não tem na unidade, porque não tem anti-inflamatório, e esse paciente vai ter que comprar na farmácia um remédio, né? Teoricamente... Que sequer tem condições de comprar. Exatamente. Né? Então, assim, um dos principais problemas da unidade de saúde hoje é falta de insumos e de medicamentos para a gente atender a população. Eu diria até que quanto mais distante dos grandes centros, mais difícil se torna, né?
existe uma controvérsia. Alguns grandes centros têm muita dificuldade financeira por a cidade ser muito grande e tudo mais. Consumo ser maior, né? Algumas cidades pequenas, organizadas, têm um pouco mais de facilidade com o poder aquisitivo para esses suportes básicos de vida, né? Medicações, hospital, esse tipo de coisa, mas tem cidades que muito bem funcionam, colocado, né? Quando você diz que as pessoas que buscam têm dificuldades financeiras, né? Com São certeza. pessoas de baixa renda. E Isso. tem que comprar, se ele já... Eu diria até assim, ele não vai na unidade básica porque ele já imagina que eu vou ter que comprar um remédio e eu não tenho, né? Exatamente. Então, às vezes, o paciente segura uma dor, tenta passar por ela sem utilizar, sem procurar o profissional de saúde, porque ele sabe que na cidade dele tem uma dificuldade para fazer a aquisição desse tipo de medicação, no postinho não tem e ele não vai ter condição de comprar. Então, ele acaba se não sujeitando, procurando a gente. não procurando, né? Exatamente. Enfrentar as consequências. Eu estou conversando aqui com o médico Dr. Iago Lucena, no programa Café com Leite, falando sobre atenção primária. Doutor Iago, por falar em água, vamos beber água São Geraldo? Vamos, por favor. dar uma Você aceita um cafezinho? Aceito. Lá no postinho tem um cafezinho? Tem um cafezinho. Maravilha, aqui também, por favor. Quer conhecer um pouco mais sobre atenção primária na saúde? Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. TV Café com Leite, TV Verde Vale, TV Cariri, redes sociais. Lembrando que você assiste esta e todas as edições do programa Café com Leite lá no site tvcafécomleite.com.br. Meu convidado de hoje é o médico Dr. Iago Lucena, falando sobre atenção primária na saúde. Doutor Iago, todos os dias temos médico lá no posto? Todos os dias. Nas maioria das cidades, a unidade de saúde da família funciona de segunda a sexta, né? Com médico presente todos os dias. Alguns lugares fazem 4 dias na semana, só de segunda a quinta, por exemplo. Muito relativo, cada município tem a sua administração, né? Isso. E diga uma coisa, a manutenção do posto com os profissionais é do governo federal. A medicação também ou é por conta dos municípios? Não, a medicação ela fica por parte do município. Então, o governo ele fornece o incentivo para os profissionais, exatamente. E a questão das medicações ela é fornecida pelo município. Eu te perguntei porque o que se reclama muito nos meios de comunicação é mais a falta de medicamento, né? Com certeza. E eu aqui imaginando um profissional de saúde atendendo um paciente com dores e não ter um medicamento para algo para aliviar aquela dor, deve ser... Com certeza. Deve doer mais nele do que na própria pessoa, né? Exatamente. É muito frequente isso em algumas cidades hoje em dia ainda, doutor Leite. A falta de medicamentos impede um trabalho bem executado por uma equipe de saúde, né? Impede aquele paciente também de resolver os principais problemas que são isso que o senhor falou, dores, gripe... que pode levar até outros problemas, né? Com certeza, com certeza. É impressionante, rapaz. E é o que se reclama mais, é essa falta de medicamento mesmo, que a gente mais escuta, né? Porque o profissional de saúde, seja ele um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um auxiliar, enfim, todos são tão dedicados, né? A gente sente assim tanta boa vontade em atender o paciente, em cuidar. É carinho. Eu, numa ocasião, estava no hospital, por força de uma circunstância de saúde mesmo, e vi, sabe, elogiei tanto o hospital no qual eu estive, o Hospital do Coração. Sim. Em Barbalha, né? Quando eu fiz a cirurgia, eu fui assim, tão bem atendido e acolhido, que eu liguei para o administrador e disse, eu quero que você venha aqui no Café com Leite para a gente conversar sobre isso. Sabe? Por quê?
a dedicação das pessoas ali não está contando quanto ele ganha, se o salário está em dias, não. O carinho, a atenção de cada um dos profissionais, são desde o médico até o atendente ali, a menina que, sabe, impressionar, a menina que traz a sopinha lá, que é aquela sopinha do hospital tradicional, ou aquela menina que vem fazer a limpeza, todos com o mesmo carinho, a mesma dedicação. Então, isso é muito legal, isso é muito importante para o paciente. Com certeza. Eu conversei com uma colega hoje mais cedo sobre um paciente, né, que ela estava acompanhando, e na ocasião ele chegou para ela e disse assim, doutora, eu fui para o especialista e ele disse que suas prescrições já estavam perfeitamente bem executadas, os remédios eram aqueles mesmos, se eu soubesse, eu não tinha ido nem lá, porque eu gostei muito da senhora e tudo mais. Então, a gente faz esse trabalho para isso. A gente faz esse trabalho para ver a população bem, para ver eles evoluindo. Então, assim, o que acontece de alguns casos de médicos, que a gente escuta falar de vez em quando, isso aí é exceção. A grande maioria dos profissionais de saúde escolheram esse ramo porque gostam de cuidar, porque estão ali para cuidar do E deve próximo. ser assim, um contador, como eu sou, quando a gente encerra um balanço que vê tudo batidinho, 0 a 0 ali, é como se fosse um filho, sabe? Eu imagino assim um profissional de saúde quando cuida de um paciente que vem de certa forma grave, ou não, mas em especial de forma grave, que sai sorrindo, né? Sai bem. Isso é fantástico. Não tem dinheiro que pague isso, não, Não né? tem. É o que faz a gente acordar de manhã cedinho, botar a roupa e ir trabalhar. É o que faz a gente acordar. Aí um dos fatos também que me chama a atenção, também, que as pessoas, aí eu não falo com o Dr. Iago, eu falo com a população, que devem, acima de tudo, compreender que o profissional, por exemplo, um plantão hoje, eu não sei se são 12 horas, 10, né? Isso, tem um 8 plantão horas. de 12 horas e tem um plantão de 24 horas, né? Um plantão de 12 horas já é exaustivo, cansativo, imagine de 24. Então, por exemplo, eu digo isso porque ocorreu um fato com um amigo nosso, e na ocasião ele estava no final do plantão dele, e chegou um paciente lá e se estressou porque era o pai dele que estava assim, mas ele não imaginou que aquele cidadão passou uma noite atendendo 1000 pessoas, né? Teve uma noite cansativa, ele está exausto. Até que se ele fosse atender, ele poderia fazer alguma coisa errada, não porque desejasse, mas pelo cansaço. Isso. Então, assim, as pessoas também precisam compreender isso e saber a hora de dialogar, a hora de se externar o seu sentimento, de falar, não julgar o profissional de saúde, não julgar o médico ou qualquer profissional que ali esteja, porque você não sabe o ontem dele, né? As horas que o antecederam, o que era que ele estava fazendo, por quê. Então, pense nisso antes de fazer qualquer comentário a respeito do profissional de saúde que salvam vidas, estudaram para salvar vidas, né? Eu acho que isso é um dos focos principais do profissional de saúde, é salvar vidas, né, doutor? Com certeza, com certeza. Me diga uma coisa, na unidade primária, onde vocês recebem, o próprio nome já disse, como eu falei no bloco anterior, recebem todos de qualquer origem, de qualquer doença, de qualquer problema. Verdade. Quais são as doenças mais comuns que se chega? Bom, hoje em dia, doutor Leite, as doenças que a gente mais acompanha, assim, os quadros de saúde que a gente mais acompanha na unidade de saúde da família são aqueles mais frequentes na população, que são hipertensão arterial sistêmica, que é a famosa pressão alta, né? A diabetes mellitus tipo 2, diabetes, também ali quase junto com essas comorbidades estão os problemas de saúde mental, por exemplo, ansiedade, depressão. Hoje a frequência vem aumentando drasticamente. E aí também a gente presencia muito aquelas doenças do dia a dia, por exemplo, síndromes gripais, né? Pneumonias comunitárias, lombalgia, que é dor de coluna, articulação, né? Dores articulares, é muito frequente isso, faz parte do nosso dia a dia. E advindo talvez do exercício de alguma atividade daquele cidadão, né? Do que é que ele vem fazendo. Agora me diga uma coisa, um detalhe importante que me chama a atenção, e eu preciso saber disso. Veja só, eu vou à unidade básica de saúde, eu estou com uma dor de cabeça, por exemplo, ou eu estou com
uma crise viral aí, né? Certo. Isso deve ser investigado ou simples prescrição de um medicamento para aliviar aquela dor, eu vou para casa e está resolvido o problema? Não, isso deve ser investigado, né? Todo paciente que vem ao nosso consultório, a gente tem que primeiro montar hipóteses diagnósticas, né? E através da consulta, da anamnese clínica, né? De perguntas que a gente vai fazer para aquele paciente, a gente também tem que realizar o exame físico, que é uma das coisas que às vezes os médicos recém-formados esquecem de realizar, né? Então, assim, é importante demais a gente tocar naquele paciente, colocá-lo na maca, examiná-lo da cabeça ao pé para entender aquele quadro de saúde dele. E isso dali vai nos indicar se é um quadro que é um quadro simples, que a gente vai prescrever medicações e pedir para que volte na semana que vem para a gente checar se ele está ok, ou se é um quadro que necessita de exames de sangue, de imagem, né? Então, a partir dessa anamnese, desse exame físico, a gente vai identificar se esse paciente necessita de uma investigação mais a fundo ou se a gente só passando ali aquelas medicações e pedi-lo para que volte na semana que vem, vai resolver, né? Detalhe importante, até porque, mas eu vou te falar uma coisa, como paciente eu te digo, quando o médico diz, deite ali naquela maca, parece que ali o paciente já vai com 50% bom, já aliviou 50%. É como se ele tivesse já recebido uma injeção, deitou ali. Por quê? Porque ele vai, o profissional de saúde vai sentir, vai tocar, vai buscar saber de fato o que ele tem. E ele se sente seguro. Né? Com certeza. Outro dia eu até discuti com um profissional, com um médico, né? Quando eu fui, ele estava aqui no computador, e quando eu sentei, ele disse, diga, eu disse, eu não tenho nada para dizer ao senhor, me levantei e já ia saindo. Aí ele foi e disse, o que foi que houve? Eu disse, nada, doutor, e eu na porta já disse, nada, doutor, é porque o senhor está ocupado e eu volto amanhã. Aí ele foi, se alterou, olhou assim para mim, aí foi que ele olhou para mim, eu estava na porta, ele olhou para mim e disse, calma aí, eu entrei, eu estou calmo, não estou com raiva do senhor não. Depois sente aqui, eu sentei, aí ele olhou para o computador, eu me levantei, aí ele afastou o computador, eu olhei para ele, agora sim, doutor, diga aí, agora o senhor quer ouvir? Quer dizer, eu disse, eu não vim aqui olhar para o senhor porque o senhor não é bonito. Eu disse logo desse, eu comecei por ele, eu não vim olhar para o senhor porque o senhor não é uma pessoa bonita, eu não gosto, o senhor não é uma pessoa feia e eu não gosto. Pronto, a primeira coisa. A segunda, eu vim aqui porque eu presumo que eu tenha um problema de saúde. Sim. E me indicaram que o senhor é a pessoa ideal, então eu vim aqui para cuidar. O senhor olha para o computador. Então, essa atenção que as pessoas, esse acolhimento que a gente tanto fala, é mais ou menos isso. Isso, é olhar para você, é tocar, é ouvir você. O fato do profissional de saúde ouvir, eu imagino, não sou da saúde, né? Eu acho que o médico ouvir um paciente já é 50% ali de cura dele. Com certeza. Né? O senhor está certíssimo, doutor Leite. Assim, o médico que trabalha hoje pelo Mais Médicos, pelo programa Mais Médico, nós somos bolsistas, né? Então a gente tem uma parte assistencial e a gente tem uma parte de formação. E essa formação é justamente para treinar os médicos a primariamente saber como que funciona uma unidade de saúde da família e como atender os pacientes. Então, existem orientações do método clínico centrado na pessoa, que é a forma como a gente atende uma pessoa. Que as primeiras orientações são justamente o que o senhor está me dizendo. A gente tem que levantar, ir lá fora, chamar o paciente, abrir a porta para ele, cumprimentá-lo, dizer, bom dia, meu nome é Dr. Iago, estou aqui para lhe ajudar, ter esse contato. Porque ele já entra, como eu disse, 50%. Com certeza. Seguro. Ele precisa de uma segurança, né? E isso dá segurança. Com certeza. A gente cria uma coisa que a gente chama de relação médico-paciente, que é uma coisa extremamente importante para que aquele paciente confie em você e que ele lhe procure novamente quando houver mais problemas, porque vão aparecer mais problemas. Com certeza, a tendência é essa. Ou até mesmo alguém da sua família, né? Isso, olha, exatamente. Por isso que tem tanta gente que sai e fala tão bem de profissionais A, B e C,
Só pelo acolhimento, Com só certeza. por essa receptividade, só por esse momento. Com certeza. Eu tive uma paciente uma vez que, nos meus primeiros meses de trabalho ali, ela entrou assim e disse: doutor, gostei muito do senhor. O senhor dá um bom dia quando chega, o senhor atende a gente, aperta a mão da gente. O outro médico que trabalhava aqui nem olhava pra gente direito. Isso é uma coisa que ficou muito frequente, doutor Leite, com a informatização dos postos de saúde, das unidades de saúde, né? Então, hoje em dia, a maioria das unidades de saúde tem um sistema, que é um sistema provido também pelo Ministério da Saúde, com computadores, com internet e tudo mais, onde a gente faz o cadastro do paciente no prontuário eletrônico e tudo mais. Então, os médicos estão esquecendo de olhar para cá e estão olhando mais para cá, né, para o computador. Para deixar registrados os fatos. A gente precisa relembrar que a gente tem uma pessoa, um paciente na nossa frente, né? Isso é essencial, é necessário, é básico, né? Básico. É primário, É primário. Isso aí faz com que se descubra até problemas maiores que o paciente possa Com vir certeza. a ter. Comenta, se eu não sei, doutor Iago, que as doenças silenciosas são as mais graves. Com certeza. Porque aquelas que o paciente não tem, não sente sintomas, não apresenta sinais, né? Que são... Ele não vai no médico. Isso, e ele não procura o médico. Então, por isso que é importante, doutor Leite, o paciente procurar a unidade de saúde, mesmo sem nenhum sintoma. Se eu não estou sentindo nada, mas eu vou lá na minha unidade de saúde para que eu possa fazer exames de rotina, para que eu possa tirar a pressão, ver a glicemia, que é a glicose do sangue, para ver se a diabetes está ok. Entendeu? Então é importante que o paciente procure a unidade de saúde, mesmo sem sintomas, para a gente fazer esse acompanhamento, para a gente identificar justamente essas doenças que o senhor comentou que são silenciosas, né? A pressão alta é uma delas. Sim. A gente descobre a pressão alta assim. Alguns pacientes têm sintomas, mas pouquíssimos. A maioria descobre no dia para a noite. Quando a própria diabetes também, né? Exatamente. A diabetes também, exatamente. Também. Então, assim, e quando ela surge, é agressiva, é de uma vez, né? É de uma vez, o exatamente. O câncer, de um modo geral, também, né? Exatamente. O câncer, principalmente o câncer de mama, ele se desenvolve ali num período de cerca de 1 ano a 1 ano e meio. Por isso que o rastreio é anual. Por isso que as mulheres têm que todo ano fazer o rastreio anual do câncer de mama para que a gente consiga identificar ele cedo. Porque identificando cedo, a gente tem uma grande chance de sobrevivência, né? Uma grande chance de cura. Então, assim, é lá no postinho que você vai fazer esse acompanhamento, primariamente. A gente encaminha para o mastologista só quando a gente encontra um problema. Mas, na maioria das vezes, você vai procurar o seu médico de saúde da família, que é o médico do postinho, e vai fazer o acompanhamento com ele lá. E aí, se for identificado algum problema... Ele mesmo encaminha, né? Ele mesmo encaminha. Que bom. Estou conversando aqui com o médico Dr. Iago Lucena, no programa Café com Leite, falando sobre atenção primária da saúde. Doutor Iago, vamos beber mais água? Bora, por favor. Vamos sim. Mais um cafezinho, né? Vamos sim. Por gentileza. Quer conhecer um pouco mais sobre atenção primária da saúde? Com o nosso convidado, Dr. Iago Lucena. Fique ligado, nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom deliciar de um cafezinho, mas em especial lhe mantendo sempre muito bem informado. Hoje o meu convidado, Dr. Iago Lucena, nos proporciona nesse momento uma aula sobre a atenção primária na saúde. Dr. Iago, no bloco anterior você me citou que algumas doenças que algumas pessoas que procuram um postinho, eu até adoro esse nome postinho, eu acho carinhoso, sabe? Eu acho carinhoso, isso para aquela linha do acolhimento, eu acho que até... É legal, né? É legal, sabe, é convidativo. Sim. Não é menosprezando, é uma coisa mais amável, né? Isso,
Então, assim, você falou que as pessoas que procuram o postinho geralmente são pessoas que têm muitas vezes, né, problemas de pressão arterial, diabetes, tal. Isso, Diabetes está tão comum nos dias atuais, né, rapaz? É com certeza. impressionante. Em jovem, adulto, não tem mais, não escolhe mais, não. Era só em pessoas mais idosas, né? É verdade. Cada vez mais cedo, doutor, a gente vai vendo pacientes sendo diagnosticados com diabetes. Por exemplo, eu tenho um paciente com 32 anos que ele tem uma diabetes já de difícil controle há alguns anos e agora a gente está fazendo a passagem para insulina porque, infelizmente, as medicações não estão Não mais estão funcionando. surtindo efeito. Exatamente. Então, assim, cada vez mais cedo. Isso é uma coisa que vem acontecendo por principalmente dois motivos, né? A nossa forma de se alimentar, que vem piorando muito com o surgimento de fast food, esse tipo de alimentação. E outra coisa também é o sedentarismo, né? A gente vê. Teve a onda das academias, e aí depois foi esfriando, e a população cada vez mais sedentária. Então, a mistura dessas duas coisas vem São fazendo os com que a gente. principais indicadores de risco, né? Isso, exatamente. E também tem a questão familiar, né? Que também Também é impacta, importante. né? É, Tá certo. Mas 32 anos, né, rapaz? É um muito novo. jovem, né? Muito novo E mesmo. já indo já no caminho da insulina aí, Com quer certeza. dizer, já é um estágio bem avançado, né? Exatamente. Já é um estágio que a gente vai ter que parar com medicações orais, porque não estão mais funcionando, e ter que entrar numa coisa que é mais chata de você tomar, insulina todo dia, né? Então isso é muito complicado. E pode levar a outras doenças. Pode, com certeza. Por que a gente toca tanto na tecla da pressão alta e da diabetes? Porque, doutor, se a gente não fizer o controle certinho dessas duas doenças, elas podem gerar a quadros muito piores ao longo do tempo, né? Com muito tempo de doença. São eles infarto agudo do miocárdio, que é o infarto no coração, né? AVC, né? Que é o acidente vascular Que vem cerebral. acontecendo assim, com Cada muita vez frequência, mais. né? Há Exatamente. poucos dias atrás aí, no dia 31 de dezembro, uma garota É. aqui não sei se você ouviu falar aqui do cartório, Machado, Sim. Ayala, o nome dela, a menina com 33 anos, 2 filhos, uma menina saudável, tive com ela no dia 28, 29, conversando Sim. com ela lá no cartório, pessoa espetacular, dia 31, teve um problema, morreu. Pois é, a gente vê cada vez mais surgindo infartos, né, em pessoas mais de uma Que idade era um só pouco nos menos. velhos, né? Isso, Só nos mais velhos que acontece isso. exatamente. E a população tende a colocar a culpa em coisas que não tem tanta culpa. Por exemplo, no governo passado aconteceu um problema muito grande em relação às vacinas, né? E assim, a população tende a culpar a vacina. De forma alguma. A culpa é a nossa qualidade de vida, que vem piorando Mas nos a últimos culpa é anos. da vacina. É. Eu tomei 4, 5 doses, 6 doses. Eu já estou até querendo repetir as doses que tinham por aí. É o certo. Porque eu nasci e minha mãe me aplicou vacina. Até hoje toma-se vacina. Porque aí um caso de alguém que é natural, Exatamente. né? É natural acontecer isso. Com certeza. E essas doenças, inclusive, como você citou, são doenças extremamente silenciosas, né? Que Silenciosas. Isso, o diagnóstico dessas doenças, elas são feitas com exames preventivos, né? A gente tem que fazer a pesquisa todo ano na população, num determinado grupo de faixa etária, né? E alertar a população para sinais e sintomas que podem aparecer. Porque, como o senhor falou, são muito silenciosos. A hipertensão arterial, por exemplo, é uma doença que 90% da população é silenciosa, não tem sintomas. No máximo que o paciente vai sentir é uma dorzinha na nuca, aqui atrás da cabeça. Então, assim... Não vale nada, toma ali um medicamentozinho, acha passa. Que foi um torcicolo, dormiu de mau jeito. Dormiu de mau jeito. Na verdade, é uma hipertensão. Então, assim... quando eu devo procurar? Numa insistência dessa dorzinha, ou porque eu devo ir por uma questão, como você disse lá no início, que as pessoas deveriam ir mais ao postinho, já que tem lá tantos profissionais à disposição, né? Com certeza. O ideal seria a gente procurar a unidade de saúde logo que a gente se encontra naquele determinado bairro, né? Então, assim, eu me mudei para tal bairro, vou logo procurar a unidade de saúde para fazer meu cadastro, para fazer o acompanhamento, os rastreios. Mas aquela pessoa que não tem o hábito de ir frequentemente, ao primeiro surgimento de algum sinal, seja qual ele for,
tem que procurar a unidade de saúde. Então, surgiu primeiro aquela dorzinha, vai, procura a unidade de saúde, porque lá a gente vai conseguir te ajudar a saber o que é isso, se foi só um torcicolo mesmo, ou se foi... Se for, graças a Deus, né? Exatamente. E se não for? Se não for... É como o problema da diabetes também, que para você detectar, se não for fazer os exames necessários... É muito difícil, São os sinais, alguns sinais que podem ser percebidos pelo paciente quando fazer, por exemplo, xixi no banheiro, vai perceber ali formigas no xixi. Isso significa que o xixi... Não dói, mas olha aí o indicador forte, né? Exatamente, é um dos sinais que o paciente pode perceber em casa. Porque quando a gente tem diabetes, geralmente quando ela está descontrolada, o paciente elimina a glicose pelo xixi. E aí as formigas, vão tudo para cima do xixi. Então, é um dos sinais que o paciente pode perceber. Mal-estar também é uma coisa indicativa, mas não dói, né? Mas São fatos que ocorrem, mas... E isso são bem inespecíficos, né? Então, é difícil a gente encontrar. Então, é importantíssimo que a gente procure o posto de saúde para que a gente faça, né, todo ano ali, pelo menos, exames preventivos, como hemograma, glicemia de jejum, né? Pra gente... São instrumentos de indicação de problemas de tão fácil acesso, né? Inclusive, eu sempre que faço o programa aqui, que eu converso, eu sempre me reporto aos homens, sabe? Porque o homem só vai quando a mulher leva, né? É verdade, é verdade. Se a mulher não levar, o homem não vai. E tem homem que nem fala na consulta, a mulher quem fala tudo. É quem fala tudo, tem que passar um remédio para ela escalar, né? Exato. E que agora eu quero conversar com ele. Mas olha, é exatamente essa questão, as pessoas precisam ter mais essa relação e conversar mais. Sempre aqui no programa, quando eu converso com um profissional de saúde, eu provoco essa questão. Porque o que é que acontece muito quando eu sinto esse torcicolozinho aqui, ou uma dorzinha no braço, ou minha perna, que eu puxei aqui e tal, eu vou ali, eu compro ali um remedinho X ou Y e tomo e fico bom. Fiz isso ontem e tal. Ou peço o remedinho aqui, a dona Maria, que é minha vizinha, e ela me dá, porque o filho dela ficou bom. Isso deve acontecer, ou seja... ir na farmácia e comprar, ou tomar o medicamento porque a minha vizinha deu ao filho dela e ele ficou bom? O correto é que não, doutor Leite. O correto é você procurar um profissional de saúde, seja ele o médico ou o enfermeiro, que ele vai conseguir lhe orientar melhor. Mas o que a gente vê, a população faz muito isso, a questão da automedicação, né? Então é uma coisa que a gente tem que mudar devagarinho na população para que a população passe a confiar mais na gente. Porque existe uma série de medicações que têm inúmeros efeitos colaterais diferentes, né? Existem medicações que vão desencadear alergias, desencadear outros problemas de saúde, né? Então, o certo mesmo é você procurar a unidade de saúde. Eu sou acostumado a tomar uma dipirona quando eu tenho uma dorzinha de cabeça. Tudo bem, não vai lhe fazer mal, mas se essa dor de cabeça estiver insistindo, procure um profissional de saúde. Dipirona não é a solução. Não é a solução, exatamente. Lembrando que tem um negócio aqui chamado rim, né? Que parece que você tomando muito medicamento, parece que atrapalha lá a função desse rapaz, né? Exatamente. Por exemplo, o uso desenfreado, principalmente de anti-inflamatório e corticoides. Em especial. Né? Exatamente. Por exemplo, ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, essas medicações anti-inflamatórias, o uso desenfreado dessas medicações, no futuro vão acarretar numa doença renal crônica, né, que a gente fala. Então, aí eu acho que foi ontem. Eu passo a vida inteira tomando essa medicação, por exemplo. Né? Exatamente. E acha que foi da última vez que tomou ou de alguma outra coisa. Não, foi uma vida inteira de escolhas, né, questionáveis que a gente acabou tomando e desencadeou num problema de saúde mais grave. O uso do tabagismo e do álcool, isso são indicadores também que no futuro ou em curto prazo pode me trazer problemas? Geralmente no futuro, né? Mas assim, eu vi um estudioso falar e eu achei muito interessante, por exemplo, do cigarro, que o cigarro é como se você tivesse pagando a loteria, apostando na loteria. Então, toda vida você vai lá e aposta na loteria. É difícil você ganhar, mas um dia você ganha. Um dia você pode ganhar. É a mesma coisa com o cigarro e o câncer de pulmão. Então, todo dia você tá lá pegando um bilhete da loteria, fumando um cigarro. E isso pode acarretar num câncer de pulmão. Então, assim, o câncer de pulmão hoje ainda é uma das principais causas de morte no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, por causa disso, pelo hábito de vida de fumar. O alcoolismo hoje, a gente vem estudando muito mais as doenças hepáticas, né? Do fígado.
E o alcoolismo, junto com a esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado, né? Eles dois juntos, eles são os principais causadores de cirrose, que é a doença do fígado, né? O fígado vai perdendo a capacidade de produzir o que ele produz, as coisas essenciais, como proteínas e tudo mais. Então, assim, são duas coisas que a gente bate muito na tecla hoje. Bate muito. E você que está em casa, que tem costume de fumar e de beber, a gente na unidade de saúde, a gente tem como lhe ajudar. Tem como ajudar. A gente tem como ajudar a população a parar. A gente não para do dia para a noite. A gente para com auxílio de medicações, com orientação, acompanhamento psicoterapêutico. Então, a gente que está na unidade de saúde, a gente consegue lhe ajudar nesses hábitos de vida que são extremamente prejudiciais. E quando você não consegue, o médico não consegue ajudar, encaminha para o profissional correto? Com certeza, exatamente. No caso do alcoolismo e do cigarro, geralmente a gente encaminha ao psiquiatra ou ao CAPS, que são as unidades de apoio a doenças... Tem o CAPS também, né? Que é um centro de apoio aí para as pessoas, né? No CAPS, por exemplo, você vai conseguir pegar as medicações necessárias para fazer a parada do cigarro, né, e do alcoolismo, você vai conseguir receber de graça no CAPS. Na maioria dos CAPs, né? Então, a gente faz esse encaminhamento. Como eu disse, né? A gente é a porta de entrada, a unidade de saúde. Ela faz esse encaminhamento. O paciente chega pra gente, a gente identifica que ele precisa de um apoio mais intenso e a gente faz o encaminhamento para o CAPS. E o CAPS atende. E o CAPS atende, exatamente. Basta só precisa eu querer, né? Isso, só basta eu querer. É impressionante como tudo se tem, é possível, porque eu lembro de um passado recente... Isso não era tão simples. Não, exatamente. O investimento que o governo vem fazendo nas unidades de saúde está proporcionando isso, né? Uma coisa que foi idealizada lá atrás, por exemplo, na época que minha mãe é médica também, ginecologista, a doutora Anastácia, na época que ela se formou, não existiam unidades de saúde, né? Era uma coisa que ainda estava se desenvolvendo ali, e isso foi aparecendo no dia a dia da população, e é uma coisa que a gente tem que fazer o uso, né? E se depender do programa Café com Leite, nós vamos falar todo dia aqui agora. Estou conversando aqui com o Dr. Iago Lucena, falando sobre atenção primária da saúde. Dr. Iago, nossa conversa está maravilhosa, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? Vamos sim. Volta já, tá bom? Tá bom. Tá combinado. E você, fique ligado, nosso intervalo é rápido, é só o tempo daquele cafezinho e de uma água mineral São Geraldo. Voltaremos em instantes. Falei que era rapidinho, já me deliciei de um cafezinho, já bebi uma água mineral São Geraldo aqui na companhia do meu convidado, Dr. Iago, mas agora eu quero só agradecer, doutor. Foi bom a nossa conversa aqui. Foi boa demais. E o cafezinho foi pouco, precisamos tomar mais café. Isso implica dizer que nós teremos que tomar mais café num curto espaço de tempo. Portanto, volto mais vezes aqui, viu? Com certeza, eu agradeço mais uma vez, doutor, por ter me convidado, né? E estarei sempre disponível. Pronto. Vamos convidar a doutora Anastácia para vir aqui também? Vamos sim. Vamos fazer esse convite a ela. E a doutora Jéssica, Doutora Jéssica também. Para vir aqui para conversar? Com certeza. Bater um papo, né? E de repente... É um papo bem tranquilo, a gente ajuda tantas pessoas só com essa nossa conversa. Demais, com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Viu? Eu que agradeço. Quero aproveitar esse momento e mandar um alô aqui para Dona Salete e Tia Jô no aeroporto. Dona Salete e Tia Jô no aeroporto. Dona Joana, lá em Caririaçu. Dico, lá no Caldas. Alô, Dico, um abraço, seu Chiquinho, seu pai, sua mãe. Muito obrigado aí pela audiência. Aline e Anne no Cartório Machado. Olha, falei ainda há pouco aqui no Cartório Machado, as meninas sempre ligadas no programa. Mandar um abraço também para Haroldo lá no sítio Cacimbinha, também ali perto do Arajara, ali, não sei, ali no Arajara. Gente, muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira o programa Café com Leite é regional, viu?
Mas no domingo, às 23 horas, você assiste a edição nacional do programa Café com Leite na TV Meio, aqui no Cariri, no canal 16.1. Nós temos muitas novidades para você. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tchau, tchau, até lá.